Mais um clássico juntos, né, Jô, aqui de Palmeiras e Santos, e mais uma vitória do Palmeiras. Palmeiras que abre a temporada de 2026 com 2 vitórias e assume provisoriamente a liderança do Campeonato Paulista. Dependeu um pouco ainda dos resultados que vão rolar nessa rodada. Gol do jovem Alain, que de novo voltou a explicar se vai sair ou não do Palmeiras. O Abel Ferreira explicou, ele explicou, o empresário dele explicou, então assim, faltou só eles detalharem um pouco melhor qual que vai ser o futuro, mas para atualizar vocês sobre a situação do Alain, o Palmeiras recusou uma proposta de 35 mais 5 para o autor e destaque da partida de hoje, né, Ju? A gente chegou aqui cedo, acompanhou toda a movimentação, muita chuva, dificuldade, né? Para vocês que não são de São Paulo, tem que pegar a Marginal, é um estádio que fica um pouco escondido, então a locomoção, a torcida foi chegando no decorrer, empurrando o time, né? Sabe que vai jogar aqui até fevereiro, me corrija se eu estiver errado. Isso, a ideia é até fevereiro. Foi um clima legal do primeiro clássico da temporada, é um jogo que o palmeirense gosta, porque o Santos, infelizmente, a torcida santista não tem tido bons resultados, não vencia aqui há 2 anos e meio, então realmente, assim, foi uma atmosfera legal para o time do Palmeiras, que veio um pouco magoado, né, do fim da temporada. Mas falando sobre o Santos, não ficou um gostinho assim, nossa, ficou o gostinho do... Ai, perdemos de novo pro Palmeiras, mas não de que tem um problema, de que o planejamento não está sendo feito da melhor forma possível. O Matos passou na coletiva e falou assim, calma, tá tudo bem, a gente pediu para ele falar, mas quem conversou mais foi o Brazão. Eu sei que o Arão e o Zé Ivaldo também conversaram com a imprensa, mas o Brazão, que é o líder, e falou que uma competição de tiro curto, pouco intervalo para participar, para se preparar entre as partidas, então é muito mais vídeo e conversa do que o treinamento em si. Falou também dos meninos da Copinha, difícil ser setorista, porque o Santos também jogou praticamente simultaneamente, acabou aqui em Barueri, venceu por 4-1 a Ferroviária na Copinha e se classificou para a próxima fase. Mas só respondendo a sua pergunta, acho que fica um clima de vamos ter um pouco de calma. O Gabriel Barbosa hoje foi poupado, porque sentiu, jogou 90 minutos na estreia, e o Neymar ainda de fora, né, Palhares? Isso, e agora falando um pouco de campo e bola, assim, não foi um primor esse jogo, né, Ju? Foi marcado por muita chuva, isso a gente tem que ser realista. Primeiro tempo, principalmente, assim, caiu bastante água aqui em Barueri, mas além do gramado que tá em perfeitas condições, os clubes, assim, pouco aproveitaram. Né? Não tivemos grandes jogadas, dribles, um momento assim de maior domínio por parte de alguma equipe. Acho que o resultado foi merecido porque o Palmeiras, na bola que tinha mais possibilidade, balançou a rede. Mas não foi aquele espetáculo de competitividade, né? Não, e uma bola casual também, não foi uma jogada trabalhada do Palmeiras. Assim, obviamente o Flaco conseguiu acionar o Alain depois, mas assim, não foi uma jogada construída, não é algo que assim, o Palmeiras tenta fazer durante as partidas. E no aproveitou um erro do Santos, na verdade, né? E aí na segunda etapa, assim, o Palmeiras em vantagem tentou controlar um pouco mais as ações aqui e o Santos melhorou. Aí teve aquela guerra das comissões técnicas aqui com as trocas, né? O próprio Vojvoda acionou o Robinho Júnior, acionou o Gabigol, o Santos tentou até uma blitz nos minutos finais, e aí já nos acréscimos começou aquele jogo de contra-ataque contra contra-ataque, né? O Santos teve 2 chances, uma com o Robinho, o Carlos Miguel, a segunda não lembro de quem foi, não acredito que tenha sido do Robinho Júnior primeiro, o Lautaro já tinha saído. Foi algum jogador do Santos que tentou já nos acréscimos, foram 2 defesas em sequência, e o Palmeiras teve um contra-ataque já para tentar matar nos minutos finais. Do Lautaro também. Acredito que tenha sido a do Lautaro, então, já nos minutos finais, o Santos tentou uma blitz. O Palmeiras teve uma chance claríssima com o Luigi, o autor do gol da estreia, mas assim, não dá para perder. O Luigi, que já tem poucas oportunidades, tá ganhando minutagem nesse Campeonato Paulista, nesse começo que o Palmeiras tá rodando, não dá para perder um gol daquele. Era ele contra o Brazão, e falando em Brazão, para mim o principal destaque do Santos hoje. Não é de hoje, né? O Brazão, ele é uma grande liderança. A gente participou de uma entrevista coletiva na sexta-feira, que foi até o dia da inauguração da sala de imprensa, e ele chama a responsabilidade, sabendo que as conversas, as sondagens, toda essa questão do Flamengo seria natural pela temporada que ele fez. Parece que ele está há anos no clube, tamanha identificação, mas está começando a terceira. Desbancou o João Paulo, que era um cara campeão com o Santos da Copinha. Então o Brazão só falta um título assim para ele conseguir ser ídolo. Na verdade, para muitas pessoas ele é ídolo, né, Palhares? Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas às vezes uma postura de liderança, de vestir a camisa. Ele chegou a dizer na sede da organizada que ele não nasceu no Santos, mas ele vai morrer no Santos. Então acho que hoje em dia falta a personalidade do jogador que está sempre na zona mista, e ele é uma grande figura. Acho que a gente carece disso, né, no E futebol. tem um detalhe também, que você estava lá na coletiva, mas quando o Brazão passou, ele foi questionado de novo, assim, agora que o Flamengo contratou um goleiro reserva, tinha aquele interesse do Flamengo no Brazão,
E ele voltou a repetir que não tá 100%, ele tá 1000% comprometido com o Santos, então é um cara que às vezes não veste a braçadeira, mas é um dos líderes do elenco. E agora para arrematar do meu lado do Palmeiras, mais um lesionado. O Andreas Pereira deixou o gramado logo nos 12 minutos do começo da partida com um problema no ombro, depois de um choque. Ele passou pela zona mista, ele revelou que assim, não saiu do lugar, era muito mais uma dor, parece assim algo em torno de uma luxação, acredito eu. Vai ser reavaliado pelo Palmeiras amanhã. E assim, aumenta a lista. O Palmeiras já tem o Paulinho como desfalque há muito tempo, tem o Jovem Figueiredo, o Lucas Evangelista, tem Facundo Torres, tem Felipe Anderson. Entrando aqui pro jogo, né? Isso, eles entraram, vieram acompanhar, que hoje inclusive rolou a despedida pro Everton, né? Então o elenco inteiro aqui na Arena Barueri para se despedir do Paredão, mas Palmeiras de novo com problemas no departamento médico, e o Abel pediu, né, 4 semanas para entregar um time ideal, assim, sem as peças para treinar e também para eles ganharem ritmo de jogo, fica cada vez mais difícil, com esse campeonato brasileiro já batendo na porta, né, Ju? Pois é, né? No último final de semana a gente já tem a primeira rodada do Brasileirão. O Santos joga 7 partidas em janeiro, 2 já foram, 6 pelo Brasileirão e 6 pelo estadual e 1 no Brasileirão. Então a gente fica até confuso, né? Vai ter um Santos e São Paulo duplo ali pelo estadual e Brasileirão, isso me confunde um pouco. Para fechar do meu lado, também lesionados, né? O Tiquinho com edema, quem mais? O Bom Tempo. De fora o Neymar, o principal deles deve voltar contra o Corinthians na quinta da semana que vem. E o Zé Rafael, que retornou hoje, né? Reencontrou o ex-clube, pelo menos ali do banco. Próximo jogo contra o Guarani no domingo. E o Palmeiras entra em campo quando de novo? O Palmeiras entra um dia antes contra o Mirassol, aqui na Arena Barueri também. E assim, ganhando, segue com 100%, segue líder também. O Palmeiras já acostumado Só dependendo dele, né? A disputar as lideranças dos campeonatos que participa. E agora, para encerrar para vocês, a gente deixa aquele convite também, vocês acompanharem o pós-jogo, tanto na página do Lance Palmeiras quanto do Santos. Muita entrevista, as aspas do Abel, do Vojvoda. Muito trabalho por aqui, como vocês podem ver, o pessoal desmontando e a gente ainda fazendo pós, ainda tem muita coisa. Mas rendeu, né? O jogo não foi daquele jeito, mas assim, são sempre 2 grandes times candidatos ao título, especialmente o Palmeiras. Acho que o Santos vem forte pelo Neymar e Gabigol. Mas reforço esse convite aí, os canais no WhatsApp também, né? Sim. E agora talvez a gente se encontre só numa eventual eliminatória, né? Porque o Palmeiras e Santos não jogam mais, ou te vejo no Brasileiro, na primeira... Combinado, então. No primeiro turno do Brasileiro. Daqui a pouco a gente se esbarra por aí, só não sei qual estádio vai ser. Enfim. Então um abraço, gente. Fica por aqui. Valeu. Valeu.